Boa tarde. Boa tarde, colegas. Obrigado aqui pela presença na reunião da Comissão Central de Pesquisa de número 125. E nós temos uma ordem do dia com 3 assuntos, mas não são assuntos assim propriamente polêmicos, né? Mais de administrativos mesmo, né? Já entraremos nela e depois alguns pontos do expediente. Ah, Primeiro ponto da ordem do dia é a prorrogação do mandato dos atuais membros do Comitê Gestor do Portal de Periódicos. Isso aí, né, Reinaldo, me corrija, porque a renovação vai se dar em novembro, é isso? Tá, perfeito. Então, precisaria fazer essa prorrogação, porque, na verdade, o mandato deles termina antes, né, terminaria por agora, e em outubro, ou seja, depois dessa reunião e antes da reunião prevista de novembro desse ano. Então, para que a gente possa deliberar sobre um novo comitê na reunião de novembro, o que a PRP estaria propondo é que os atuais membros, o mandato desses atuais membros seja prorrogado por mais um mês, né? Então, são mandatos de 2 anos, 3 anos, então ficariam 37 meses e não 36, mas para que se ficasse em fase com as reuniões. Então, em discussão, se alguém solicita algum esclarecimento a respeito, coisa no chat aqui, deixa eu só conferir. Só cumprir. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou precisaria de algum esclarecimento sobre esse ponto? Acho que é bastante, assim, né, de ordem bem trivial, né? Então, pediria que os favoráveis permaneçam como estão, os favoráveis à prorrogação do mandato permaneçam como estão, contrários, abstenções. Então, aprovado. E o segundo item da ordem do dia, pessoal, também diz respeito ao, ao mesmo comitê gestor de portal de periódicos, né? É que existem 2 colegas que pediram desligamento, né? O professor Marco Jardim, do IMEC, e a professora Carla Beatriz Grespan ou Bottoli, não sei, do Instituto de Química, né? Então, nesse caso, a gente está prevendo essa substituição, né? Do Marcos pelo professor Celso Dalré, do IG, da professora Carla Beatriz pelo professor Emílio Carlos, no caso do mesmo instituto, também do Instituto de Química. E aí o que aconteceria, né? Quer dizer, a gente acabou de prorrogar o mandato, né? Essas pessoas seriam substituídas, né? E tanto o Celso Dalré quanto o Emílio ficariam apenas até novembro, né? Podendo ambos, se desejarem, aí, serem reconduzidos quando nós escolhemos o novo comitê na reunião de novembro. Então, a primeira coisa, acho que eu proponho, a menos que tenha alguma. Bom, vamos pôr em discussão, né? Mas a princípio votaria em conjunto, né? Mas também podemos separar se alguém eventualmente é favorável a uma substituição e não a outra, a gente pode separar na hora da votação. Mas primeiro consulto de novo se alguém precisa de algum esclarecimento ou se tem alguma ressalva, algum comentário. Não havendo, acho que também não há nada em contrário a que a gente vote as 2 substituições, uma única votação, né? Então, sendo assim, em votação,
a substituição nesse comitê, né, pelo representante do IMEC, por um novo representante, novo e pro tempore, digamos assim, até novembro, representante do IG, e a troca da colega do IQ por outro colega também do IQ. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, também aprovado por unanimidade. E, finalmente, também uma substituição, né? Também para um cumprimento de mandato complementar, né? A Comissão de Integridade em Pesquisa, né? Que é presidida pelo professor Jacques da FOP, que já esteve aqui, né? Expôs um pouco sobre o trabalho que eles fazem. Não, essa vai ser renovada em novembro, mas de 2024, né? Então, mas, enfim, a professora Carla Beatriz, que é a mesma colega, né, que estava também também pediu desligamento dessa comissão, e o professor Jacques sugere o nome também do IQ da professora Suzane Hatt, né, como membro da área de exatas. Ela complementaria, então, esse mandato até novembro de 24, na época, então, podendo ser prorrogado. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Precisa de algum esclarecimento? Se não, em votação também essa substituição da professora Carla Beatriz pela professora Suzane na CIP. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Essa nossa comissão tem, em geral, a ordem do dia. O expediente é mais interessante que a ordem do dia. Nem sempre, né? Mas enfim, vamos lá. Os nossos informes aqui, a gente vai ficar meio alternando as falas aqui, cada qual comentando sobre um informe mais específico. Mas o primeiro informe que eu gostaria de comentar com vocês, e que eu acho que é uma notícia boa, né? O professor Márcio, né? Márcio, qual é o sobrenome mesmo dele? Agora me deu branco. Isso, não tem importância. Márcio Silva, papai. Eu sabia que era um sobrenome difícil, mas o professor Márcio, novo diretor científico da FAPESP, vai nos visitar a semana que vem. Na verdade, esse encontro foi um pouco organizado pela iniciativa principalmente da Raquel e minha também, né? Raquel Meneghello, minha colega pró-reitora de pós-graduação. E a ideia foi a seguinte, né? Nós estaríamos recebendo o Márcio aqui na mesa, né? Provavelmente expor alguma coisa, está à disposição. E nós convidaremos, né? Não, vou convidá-los oficialmente, mas já estou antecipando o convite. A ideia de Raquel e minha é convidar os membros da CCP, vocês, né, os membros da Comissão Central de Pesquisa, e os membros da CCPG, da Comissão Central de Pós-Graduação, para discutir pesquisa e pós-graduação, né, enfim, para discutir tudo que merece aí ser conversado com o diretor científico da FAPESP. Acho que é a primeira vez que ele virá, acho quase certeza que é a primeira vez que ele virá à Unicamp enquanto diretor científico da FAPESP. Já deve ter vindo aqui várias vezes, da área mais de agronomia, né? Então, enfim. Mas, então, pessoal, é interessante, né? Esses dois grupos de colegas juntos, né? Porque a pós-graduação tem uma visão, talvez até uma expectativa da, da pesquisa, da FAPESP, né, da diretoria científica da FAPESP. A pesquisa é uma abordagem complementar, mas, enfim, muita coisa é em comum. Eu convido vocês fortemente e fico ansiosamente aguardando que vocês possam vir, todos e todas, aí a essa reunião. E até sugiro que caso, bom, porque por conta das restrições do próprio Márcio, né, parece que depois ele vai almoçar com
colegas do Instituto de Biologia e talvez depois fazer um seminário técnico lá, não sei exatamente. Mas então ele propôs esse horário, né, quarta de manhã, quarta às 9h30, quarta-feira que vem, então daqui exatamente uma semana, que não é o que coincide com a CCP. Então, eventualmente, alguns de vocês possam ter aula. Aí pediria que o vice ou a vice-coordenador pudesse vir no lugar para que, na medida do possível, todas as unidades possam estar representadas, tá? E aí tragam os seus questionários aqui. Os pró-reitores vão só servir de intermediários nessa. Os nossos assessores vão estar também aí presentes, tá? Então, entre a amanhã, sexta-feira, no máximo, a gente vai estar passando para vocês o convite oficial, digamos assim, mas já antecipo a ideia. Por favor, pode falar. Boa tarde. Não, só para complementar, que eu sou do Instituto de Biologia, então a Sim, gente fez o convite para ele falar lá no Instituto. Uhum. Eu estou até vendo com o pessoal da comissão, que foi um colega da nossa comissão de pesquisa que convidou. Então, assim que eu tiver o retorno também, se for confirmado, eu passo para todos os Isso, que colegas, queiram porque assistir a. vai ser aberta, vai ser uma mesa redonda e todos estão convidados, tá bom? Obrigada. Ah, obrigado, Ana Paula, pelo aviso aí, pelo aviso que virá. Mais algum comentário sobre isso? Alguém? Enfim, isso seria interessante, né? Vocês se sintam à vontade de perguntas, com as ansiedades aí das respectivas unidades. O segundo informe diz respeito ao andamento. Não, não, desculpa. O segundo informe sobre o grupo de trabalho, laudos e pareceres técnicos, né, que a gente comentou na última reunião. Esse grupo foi formado e já começou a se reunir sobre as suas. Você, né, Marcelo? Então, se você pudesse comentar quem são vocês, o que fizeram. Boa tarde a todos. Esse grupo de trabalho ele foi formado como resposta a um ofício que foi encaminhado pela Receita Federal, questionando alguns pontos, né, das regras ou das normativas da nossa universidade, né, com relação à emissão de laudos por parte de professores da Unicamp, né, professores técnicos da universidade. O questionamento ele vem no sentido de que alguns laudos que foram emitidos por docentes da Unicamp, né, a pedido de algumas empresas, eles, do ponto de vista judicial, né, eles acabaram, foram laudos que judicialmente foram avaliados e foi dado causa, né, contra a Receita, não favorável à Receita. Então, eles questionaram um pouco como que a universidade trata, né, essa questão, como ela normativa a questão da emissão de laudos. E como nós temos uma deliberação que é de 2003, nós resolvemos montar um GT, né, para discutir novamente essa questão das normativas, das nossas normativas, né, para responder, né, pelo menos a questão que a Receita coloca, se nós temos ou não temos normativas. Então, nós resolvemos montar o GT para reavaliar, verificar se eventualmente a gente pode fazer alguma atualização. Esse GT, como o professor João comentou, né, ele é presidido por mim, né, e tem a participação, né, aqui estão os membros, a Ângela, que é assessora da PRP, o professor Caio, do IQ, né, que está aqui também, são membros aqui da Comissão Central de Pesquisa, a professora Carolina Troncoso, né, e a professora Rosiane. Né. Inclusive, a Receita usa o exemplo de dois laudos que foram emitidos, que são, né, dos institutos ou das faculdades do qual temos membros participando no GT. Nós fizemos uma primeira reunião, né, para discutir esse tema e seguindo uma sugestão muito boa da professora Ângela, né,
nós entramos em contato e já tivemos uma primeira reunião com as pró-reitorias de pesquisa, da USP ainda não respondeu, mas da Unesp nós já tivemos o retorno e conversamos com um dos assessores da Unesp, né? E ele ficou de fazer o levantamento. Primeiro, se eles tiveram algum questionamento nesse sentido, parecido, e também sobre as normativas, né, que eles as normativas que eles têm, né, que eles já definiram dentro da Unesp. Estão esperando o retorno da USP para ter essa mesma conversa e para marcar umas segundas próximas reuniões, né? Então, estamos ainda no começo, né? E eu acredito que mais para frente, na próxima reunião, a gente já vai ter alguma novidade em termos de normativa. Eu também passo a palavra, não sei se a Ângela quer adicionar alguma coisa, ou vocês também, né, que fazem parte do GT. Tá feito o relato, né? Ok, desejo. Obrigado. Por favor. Sou a Lívia do IEL. Interessante essa questão. Fiquei pensando aqui, a gente tem colegas, professor em específico da área de política, trabalha junto à Polícia Federal, às vezes, para fazer perícia de casos, né, forenses. Quem é essa pessoa, reconhecimento de voz, coisas assim, né? Sei que ele já tem um trabalho. Eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto. O que mais? A ideia é talvez se normatizar mesmo o trabalho feito, tem que ter algum tipo de organização também. Assim, não sei se já tem algum direcionamento, né? Porque, então, não sei se esse caso seria entendido. É a Unicamp que está dando esse laudo, né? Este professor é uma pessoa, né? Um pessoal. Então, a discussão nesse sentido. O que a normativa nossa hoje, atual, ok, é, tá, entendi, né? É, o pedido é Lívia, né? Professora Lívia. Então, a pergunta aqui a professora Lívia comenta que no IEL, né, também existem professores que emitem alguns laudos a pedido, né? São laudos forenses, e a pergunta é relacionada a se para o docente, para o professor emitir esse laudo, ele precisa de alguma autorização prévia da administração, né? Ou se ele pode emitir esse laudo independente dessa autorização, e se qual seria, se ele emitiria esse laudo em nome da Unicamp ou em nome do docente, né? A nossa, esclarecendo um pouco o que existe hoje, a nossa normativa de 2003, né? Em todos os laudos que são emitidos por docentes da Unicamp, né, a normativa diz, ou a deliberação, ela diz que, eu vou ler aqui rapidamente esse trecho, né? E também respondendo à questão, quem está autorizado precisa de uma autorização prévia. Como os laudos são técnicos, né, o nosso corpo docente, né, tem capacidade para emitir esses laudos. Então, todo docente está autorizado a emitir laudos, né? Então, os servidores que devidamente autorizados emitirem parecer decorrentes de convênios, contratos, consultorias, assessorias, perícias, ensaios e análises, deverão fazer constar na página de rosto do relatório resultante a frase: o conteúdo e as conclusões aqui apresentados são de responsabilidade exclusiva do ou dos autores e não representam a opinião da Universidade Estadual de Campinas, nem a comprometem, né? Então, a emissão de um laudo é uma responsabilidade final do docente, tá? Obviamente que, posteriormente, se existe algum problema, né,
E nós estávamos, inclusive, discutindo isso, né? São laudos técnicos, né? E alguns laudos que foram questionados, do ponto de vista técnico, não existe problema, né? Eles estão corretos. Então, obviamente que nessas situações, né, o docente vai ter o aparato da universidade também, né, em qualquer questão jurídica. Eu não sei se ficou claro, né? Acho que em relação, sim, sem dúvida, né, que se trata de um laudo emitido pelo docente, e não pela Unicamp. Pode haver, vou só comentar duas coisas, né, que eu imagino que possa haver casos em que a Unicamp é procurada para determinada coisa, a Unicamp escolhe, seleciona um grupo de docentes para fazer um laudo, alguma coisa em nome da Unicamp. Sei dizer, vou só botar esse exemplo sem uma certeza absoluta que foi esse o caso, né? Acho que há muitos anos atrás teve o problema do painel eletrônico, tal, de colegas da própria engenharia elétrica, IC. A notícia que correu, inclusive na mídia, é que a Unicamp está trabalhando nesse assunto. Então, eu não sei dizer se naquele caso foi o laudo saiu, né, sobre o painel, né, sobre do painel de votação do Senado, né? Se saiu em nome dos docentes ou se foi da Unicamp. Pouco importa agora, porque eu não tenho essa memória, eu me lembro dos colegas que trabalharam e tal, mas a Unicamp pode pedir, olha, você pode fazer isso tal, e aí seria... Agora, de qualquer maneira, a autorização, esse colega deve, como qualquer consultoria e tudo, né? Ele deve passar na congregação do IEL, mas aí não seria, acho que da congregação do IEL, imagino que vá para a CEP, né? Não sei se passa na comissão de extensão, mas não vai caber a PRP, pelo menos não está previsto isso, nenhum tipo de autorização nisso. Quer dizer, o PRP se prontificou foi a de, enfim, centralizar um pouco essa discussão. Não sei se a minha fala complementou, se atrapalhou a boa explicação do Marcelo. É claríssimo. Mas daí acho que surge uma outra dúvida. Existe um entendimento, então, de que esta normativa que já existe não atende, ou existem casos que acabam ficando fora disso? Eu não sei se daí eu entendo exatamente, né, A motivação disso, o porquê do GT, né, e o que precisa ser complementado em relação a essa normativa. O GT ele vai discutir, né, uma demanda que veio o que determinou tudo foi a demanda da Receita, né? Então, com isso, como a nossa normativa é de 2003, né, nós nos reunimos para discutir e estamos ainda num processo de discussão, né? E assim, só esclarecendo, porque talvez eu tenha falado que todos podem emitir laudo, né, todos os docentes, né, mas tem isso também de que existe um procedimento, né, de todo o convênio, de toda a prestação de serviço que tem que ser aprovado na unidade e depois na CEP, né? Só esclarecendo. Por favor. Não, eu só queria complementar uma coisa que a Lívia comentou na reunião, sobre a questão que muitos docentes não colocam essa frase nos laudos, e se nós deveríamos ter isso colocado em uma deliberação da obrigatoriedade, que não está clara na deliberação que isso é obrigatório. Então, como fica um pouco confuso se isso é obrigatório ou não, então o GT também está para analisar essa questão. Perfeito. No fundo, uma uma atualização e eventual aperfeiçoamento da atual legislação. Ok? Tem uma pergunta aqui do Flávio. Esses laudos são contratados via APS? APS? De prestação de serviço. Eu acho que pode ser que sim, pode, mas não necessariamente, depende. Você chegar, enfim, você chegaram a ser discutido sobre. Nem toda unidade tem áreas de prestação de serviço, né? Então, acho que a área de prestação de serviço, eu estou aqui arriscando um pouco rememorando a experiência de diretor. Eu acho que pode ser contratado via área de prestação de serviço, que agiliza, mas não necessariamente.
Eu me lembro que na elétrica tinha algumas áreas de prestação de serviço, nem todos os departamentos tinham. Se no caso não seja via APS, aí tem que se estabelecer algum tipo de coisa, provavelmente um convênio. Está respondido, Flávio? Nesse caso da FEC, eu acho que pode. No caso, não passam na congregação. Isso é exato. As EPS foram criadas justamente para agilizar esse tipo de coisa. Ok. Obrigado, Flávio. O Darli, tá? Darli, meu colega da FEC, por favor, Darli. É, ah, bom, boa tarde a todos. Bom, eu entendo que esses laudos eles devem ser aprovados, creio que na unidade, na congregação, sim, como autorização de atividade simultânea, na parte de emissão de laudos, né, realmente prestação de serviço. Eu só queria saber por que que essa comissão veio aqui para pesquisa. Eu entendo que seria mais relacionado à extensão, né? Ah, eu acredito que é mais afim seria da extensão. Também entendendo a demanda da Receita, eles estão contestando os laudos da Unicamp, a matéria do laudo ou a nossa capacidade de emitir o laudo, né? Isso que eu não entendi direito. Tá bom. Obrigado. Bom, a questão da composição do GT dentro da, da nossa área, né, de pesquisa, né, é como muitos dos laudos eles são técnicos, né, então isso veio até nós via demanda da Procuradoria, né, mas qualquer necessidade que nós tivermos de chamarmos colegas da extensão ou esclarecer alguma questão, nós vamos, esse é o papel do GT, né? Nós vamos nos comunicar e vamos pedir esclarecimentos e participação também deles na elaboração do relatório final, né? Com relação à Receita, a Receita questiona basicamente o que existe é que os laudos acabaram sendo utilizados, né, para questões judiciais e a Receita acabou perdendo, né, do ponto de vista judicial, na discussão, muito, muito com base em alguns laudos. E o que aconteceu, né, é que outras empresas também acabaram usando o mesmo laudo, né? Então, é essa discussão que foi colocada pela doutora Lívia, né, que a professora Rosiane acabou de levantar aqui, da questão de a gente colocar, que não está muito claro que é obrigatório, nos laudos especificamente que levaram ao questionamento da Receita, tinha essa observação, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar isso mais claro. Sim, tá bom. Muito Não obrigado. sei se eu consegui responder. Conseguiu sim. Muito obrigado. Obrigado, Darli. Mais algum comentário pela sala presencial ou sala virtual? Bom, então acho que agradeço aí o Marcelo e toda a comissão pelos trabalhos e vamos em frente, né? Na sequência dos informes, a professora Marilda queria comentar um pouquinho, bom, ela já apresentou aqui em reuniões prévias o trabalho a proposta, depois o trabalho do Grant Office, e aqui hoje seria uma atualização, né, das últimas tarefas aí do nosso GA. Boa tarde a todos. Eu quero só ressaltar 3 coisas que eu considero importantes, 3 últimas atividades que a gente tem feito, que eu considero bastante importantes e relevantes no contexto do Grant Office, tanto da etapa de implantação em si, mas como do seu pleno funcionamento, né? A primeira coisa eu já comentei aqui com vocês, que são dessas reuniões que a gente faz
no eixo de capacitação, a gente faz reuniões periódicas com os ATs de pesquisas de todas as unidades, centros e núcleos, e são reuniões temáticas. E então a gente já discutiu processos de aquisição de itens de pesquisa, a gente já discutiu tramitação de convênios com a participação na reunião tanto da DGA quanto da FUNCAMP, e a próxima reunião, no dia 12 de setembro, é com a participação da Inova, e o tema da reunião, que eu considero bastante relevante, é a tramitação de acordos e convênios com empresas, como é que a Inova pode dar ou faz para dar suporte aos pesquisadores nesse sentido. Então, e além desses convênios e acordos com empresas, também aqueles... Também. Eu acho que fica melhor, né? Como se ele tivesse... E eu gosto do pretinho. E também eles vão abordar a nosso pedido aqueles acordos, na verdade não são acordos, são aqueles NDAs, né? Aqueles contratos de confidencialidade. Eu sei o nome em inglês e não lembro em português. Os contratos de confidencialidade que sempre são uma pedra no sapato do pesquisador na hora de que ele tem que ele ganha um grant, um projeto financiado por financiamento externo e é com alguma parceria. Então, se é com parceria, tem que ter o NDA, né? E muitas vezes o projeto não anda porque não tem o NDA demora, enfim. Eles vão nos explicar qual é a maneira mais fácil e simples de fazer essa tramitação, de modo a facilitar a vida dos senhores. Os ATs aprendendo e suas equipes, né, aprendendo a tramitação, eles não vão deixar que a gente faça besteira. Então, eu acho isso bastante importante. E como é um assunto que envolve parcerias com empresas, e isso, em muitos casos, afeta as atividades de extensão da universidade, a Inova sugere que seria muito importante que os ATs de extensão, que nem sempre são os mesmos nas unidades, também participassem da reunião. Então, eu já deixo isso aqui avisado para vocês, eu vou fazer uma comunicação para as unidades, pedindo a participação dos ATs de extensão nessa reunião, mas eu já deixo adiantado aqui para vocês, porque os ATs, em geral, trabalham juntos, né, tanto de pesquisa quanto de extensão, para que vocês já saibam e informem para eles ficarem de sobreaviso. A segunda coisa que eu gostaria de comentar, que também é uma coisa que dá muito trabalho, é a questão dos processos de aquisição, em como definir que o item a ser adquirido é um item de pesquisa. Seja essa aquisição de um bem ou de um serviço no país ou importado. Isso também é uma coisa que afeta todos os pesquisadores, é complicado, em geral os processos demoram, porque tem aquela discussão de de pesquisa, não é de pesquisa, o tribunal acha que é pesquisa, acha que não é, você acha que é, mas o tribunal acha que não é, enfim. A gente criou, por sugestão da própria DGA, um grupo de trabalho que está em fase final, já estamos concluindo, e as notícias são boas, um grupo de trabalho para estabelecer um protocolo para otimizar os processos de aquisição de itens de pesquisa, sejam eles nacionais ou importados. Esse grupo é presidido por mim e tem participando dele a DGA, a FUNCAMP, a Procuradoria-Geral, então, e a CGU, desculpe, a PRDU. Então, a discussão está bastante importante e eu queria contar para vocês que quando se trata de importação, a gente até tratou disso na minha primeira apresentação aqui, eu falei sobre isso, né? Quando se trata de importação, a gente pergunta como é que a FAPESP importa tão fácil e a gente não dá conta de fazer isso, né?
Então, a gente convidou para o grupo de trabalho o gerente de importação da FAPESP, que fez uma participação brilhante, contou quais os procedimentos que eles usam, embasados em que leis, e por que a gente não pode fazer igual. Então, isso é uma coisa que está andando bem e eu acho que teremos boas notícias em breve sobre isso. A previsão de encerramento do trabalho do GT é meados de setembro e acho que sairemos sim com um protocolo deixando claros os procedimentos para aquisição de itens de pesquisa. E o terceiro ponto que eu gostaria de lembrar, que também faz parte dos objetivos do GT, mas não daqueles objetivos mais burocráticos, mais administrativos, e sim daqueles objetivos mais estratégicos, que é tentar catalisar grandes grupos de pesquisa na universidade. E a gente está tentando fazer isso instigados por chamadas de propostas de grande porte. Então, eu quero dar 2 exemplos de coisas que nós já fizemos e que o resultado foi bastante bom no sentido de catalisar grupos, né? Nós tivemos uma chamada com a Embrapi, na área de segurança cibernética, e conseguimos congregar um grupo grande de pesquisadores, grande, considerada a limitação da área, né, porque é uma quantidade muito pequena de pessoas, de pesquisadores especialistas nessa área, mas a gente conseguiu juntar um grupo bastante forte, palavras de alguém do grupo, mesmo que a proposta não seja aprovada, só essa discussão já serviu para fazer com que nós nos conhecêssemos e propuséssemos, conhecendo um ao outro, a gente consegue fazer propostas futuras como um grande grupo de pesquisa. Formando um grande grupo de pesquisa, é claro que o poder de convencimento dos agentes financiadores é maior, né? E a outra chamada que a gente acabou de submeter foi na chamada da FINEP para Centros Nacionais Multiusuários. Para esta chamada da FINEP, nós tínhamos um número considerável de pesquisadores interessados em submeter, mas por regra da FINEP, a Unicamp poderia, por regra desta chamada, a Unicamp poderia submeter apenas uma proposta. Então, nós tentamos, numa primeira reunião, eu vejo que alguns de vocês até fizeram parte dessa reunião primeira, nós tentamos fazer com que os grupos se juntassem mais, para ter mais força, e aí, a partir daí, nós recebemos 7 propostas grandes, boas, muito bem fundamentadas. Foram propostas que, se eu fosse a dona do banco, eu financiaria todas elas, porque são excelentes, trariam um ganho para a universidade inquestionável. Mas a gente teve que escolher só uma. E para escolher só uma, nós montamos uma comissão ad hoc, de pessoas, eram 3 pesquisadores, 2 de fora da universidade, 1 de dentro, mas sempre tomando cuidado para que não houvesse nada de conflito de interesse, obviamente. E a reunião foi bastante difícil, né, Ângela? Mas muito, muito, muito produtiva, e eu tenho certeza que a escolha é difícil de ter sido feita, mas a escolha foi boa. E a gente submeteu na sexta-feira esse projeto, conseguimos concluir e submeter. Então, fora a etapa burocrática, eu queria ressaltar que essa é a parte que me brilha os olhos, né, que é fomentar esses grandes grupos de pesquisa, estimular a formação de grandes grupos de pesquisa, e a gente está conseguindo fazer isso, estimulados por essas grandes chamadas. Era isso. Obrigada. Obrigado, Marilda, e parabéns ao nosso Grant Officer, né? Afinal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, por favor? Tela ou aqui na sala. Não havendo. Próximo item
Eu ia pedir para a professora Ângela comentar esses editais já famosos, né, do PIND 1, PIND 2, que em breve vai ser também apresentado. Por favor, Ângela. Boa tarde, vocês estão me escutando? No dia 30 de julho, tivemos a divulgação dos 189 projetos aprovados pelo PIND, que é um programa de incentivo a novos docentes. É um programa da reitoria, né? Então, os docentes poderiam submeter projetos de ensino e extensão e de pesquisa, mas também integrados. Tinham duas modalidades que permanecem no segundo edital, que é o PIND individual e o interdisciplinar, que envolvem duas ou mais áreas de conhecimento. E depois dessa primeira aprovação do 189, tivemos alguns recursos, alguns muito tranquilos, porque por ser um projeto novo, ele pedia alguns documentos a mais do que normalmente a gente pede no FAPEX, e eram projetos que estavam faltando essa documentação, e assim que eles enviaram, os projetos foram aprovados. Se eu não me engano, foram mais 10, além desses 189 da primeira leva. Agora, o segundo edital do PIND está aberto até o dia 30 de setembro. De novo, contemplando as 3 áreas, embora nesse primeiro a gente tenha visto que o foco principal foi pesquisa, equipamentos de pesquisa, materiais, porque, inclusive, o ano passado, conversamos bastante na CCP e no Conselho do FAPEX sobre a dificuldade que os novos docentes têm em ter projetos aprovados, porque eles não têm o histórico, né? Então, eles terminaram focando grande parte dos projetos em pesquisa e, às vezes, com uma integração com o ensino ou extensão, mas eram mais raros. A gente está esperando uma quantidade menor dos 220 que foram aprovados no primeiro edital, que chegou a quase metade do número de docentes que estavam dentro do público-alvo, e muitos não, né? Alguns relataram que, como já tem projetos pela FAPESP, pelo CNPq, que foram aprovados nos últimos anos, eles não se interessariam nesse momento. Então, gostaria que, se possível, divulgassem nas unidades e vissem os docentes que estão entre os possíveis docentes que têm o prazo de doutoramento e de entrada na Unicamp, que poderiam enviar seus projetos. Obrigada. Obrigado, Ângela, pelo informe aí e por todo o trabalho que não foi pouco, né, do PIND. Algum comentário, pessoal? Alguém gostaria de ter algum esclarecimento sobre o PIND 2? Né? Tá bom. Eu depois vou fazer aqui alguns informes rápidos. Acho que só o último deles, que pode ser polêmico, assim eu parto vocês até o final. Mas, enfim, os editais atualmente, né, abertos na PRP. Então, nós temos, bom, do PIND não vou comentar, porque a Ângela já comentou. Da linha ensino, a linha ensino já fechou, né? Certo, tá certo.
está em avaliação, a data, bom, os números aqui acho que já foram divulgados, a data do resultado do edital de ensino vai ser em setembro, né? Próximo mês aí sai o resultado. Esse novo edital, né, que nós já conversamos muito a respeito, né, de reinserção no sistema, né, das pessoas que possam apresentar dificuldades de hoje submeter propostas à FAEPEX. Também vamos ter o resultado divulgado em outubro, está previsto para divulgação em outubro. E agora, bom, de fato, aberto no momento é o edital de extensão, né? Valor da proposta até 20 mil, valor total do edital 600 mil, e encerramento, então, já está próximo, né? 31 de agosto de 2023. Então, lembrando, eu tive num evento, agora eu nem me lembro exatamente com quem eu conversei, né? Uma pessoa, uma colega que conversou, que eu vou organizar um evento, não sei se a PRP poderia ajudar. Falei, mas esse evento era um evento científico, enfim. Esse evento vai ser realizado na Unicamp? Vai. Bom, então você nem precisa pedir nada excepcional à PRP, né? O edital de extensão está, entre outras coisas, para isso também, né? Eventos de diferentes naturezas realizados aqui no campus, né? Então, só lembrar aqui a vocês todos, né? As unidades estão todas representadas aqui, divulgar isso na medida do possível para os colegas de cada unidade, dizendo que se tem um horizonte, né, de organizar eventos científicos ou de divulgação científica, enfim, coisas que se encaixem no edital, tem até final de agosto para fazer via edital de extensão aqui na PRP, e não é um procedimento complicado, não. Tá? Algum comentário, algum esclarecimento adicional? Resto, informes aqui de outras atividades da PRP. Vai ocorrer do dia 25 ao 29 de setembro, agora, né, desse ano. Vai ocorrer a segunda semana de comunicação e escrita científica da Unicamp, né, que é promovido, esse evento promovido pela PRP em parceria com a SBU. Os recursos vêm do Planes da Unicamp, né? Então, dia 25 a 29, a abertura vai ser no Centro de Convenções, onde vai haver também realização de palestras, minicursos online ao longo desses 4 dias. Em breve, a gente vai anunciar, não só por e-mail, como também no site da PRP, a programação do evento. Também vamos ter o 31º Congresso do PIBIC, né? 31º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Vão ser, bom, como costuma ser, né, desde que o ano passado voltou a ser presencial, no Centro de Convenções, as palestras principais, ainda não escolhemos os palestristas, né? E no ginásio, né, a apresentação dos trabalhos em forma de pôster, esse ano com a participação de 1.476 inscritos. Estamos subindo, mas não é o nosso recorde ainda, não. Os recordes todos aqui são pré-pandêmicos, né? Mas a gente chega lá. Muito bem. E o último informe, chamar isso de informe já é pouco democrático, né? Mas, enfim, a gente pode discutir um pouco também. Mas a tendência, seguindo, né, o que está sendo já posto em prática pela gestão no Consul, na CEP, na CADES, que são as principais câmeras, é que, a partir da próxima, as reuniões da Comissão Central de Pesquisa passarem a ser realizadas de forma unicamente presencial. E eu teria o prazer de ver vocês todos aqui pessoalmente. Alguém tem algo contra aqui? Então, abrir 5 segundos a palavra. Acho que, enfim, eu fico até... Bom, eu gostaria muito de ver todos vocês aqui. Ajuda a interação entre a gente. A gente pode, talvez, providenciar um café, né, pão de queijo, enfim.
Mas eu fico um pouco até desconfortável de manter a CCP híbrida se o Consul, a CEP e a CAD passaram a ser presenciais. E é claro, tal como nas outras câmeras, né, a universidade está sempre atenta a isso. Se há, e esperemos que não haja, né, alguma retorno de pandemia, de sanitária qualquer, a gente já temos a tecnologia. Podemos fazer assim? Todos já não precisa votar, né? Mas acho que todo mundo está gostando da ideia. Bom, pessoal, era isso por hoje. Alguém quer? Está aberta a palavra, por favor. Tá, acho que tem que ser bem direcional. Alô? Ok. É o microfone que está com problema. Bom, o tema que eu queria discutir aqui com vocês, bom, primeiro, para quem ainda não me conhece, eu sou o Lázaro, lá do IFGW, tá, pessoal? Com relação ao edital da PPPD, né, que foi feito pela PRP, e daí a gente está tentando implementar lá no IFGW, a gente já teve aí algumas reuniões e surgiram várias dúvidas, né? E até a nossa AT da CPI ia mandar um e-mail, eu falei, bom, eu estou indo na CCP, talvez essas dúvidas possam ser de outros institutos também, e a gente possa discutir lá e tornar as coisas um pouco mais claras, né? Bom, primeiro de tudo, deixar claro que foi extremamente bem recebido no IFGW, esse novo projeto, né? Assim, eu avisei que vão ter essas bolsas, já comecei a receber gente mandando e-mail falando que quer aplicar, né? Então, assim, os professores, eu tenho um candidato, eu tenho um candidato. Então, quer dizer, a concorrência vai ser boa. Algumas das dúvidas que surgiram, que a gente teve, né, como eu falei, 2 reuniões, e as pessoas da comissão me perguntavam e eu não sabia responder. Eu falei, bom, eu vou passar a bola para frente. E eu tenho uma listinha aqui, tá? A primeira coisa, acho que é de um caráter geral, né, que existe esse edital feito, né, pela reitoria e diz que a gente tem que cada unidade deverá fazer seu próprio edital seguindo este. E daí, acho que pode ser uma ignorância minha mesmo, de saber quão fiel a esse edital a gente tem que ser. E eu explico o motivo, né? Por exemplo, no artigo 3º do edital, diz que a gente, no edital, deve ter a composição da comissão julgadora. Tá? E é entendimento nosso que isso é um problema, porque uma vez que eu coloco, digamos, o Lázaro na comissão julgadora, eu já estou criando um certo enviesamento para se um candidato for quiser aplicar para trabalhar com o Lázaro, ele vai ter o suposto supervisor dele na banca, o que não seria legal. Nos concursos que a gente tem para docente, aqui dentro dentro da Unicamp, a gente tem os candidatos, depois a gente escolhe a comissão, né, de modo a evitar conflito de interesse. O que eu entendo na composição da comissão julgadora, que deveria ser posto no edital, a comissão julgadora será composta por 5 docentes do Instituto de Física Gleb Wartag. Acabou. Não, acho que, porque no anexo diz que prevê que se coloque os nomes, né? E então eu gostaria de saber se isso é uma regra que a gente vai poder mudar, se a gente tem que seguir isso de verdade. Então essa é a primeira pergunta. Bom, vamos, talvez, ainda mais que são várias, esse assunto vai dar pano para manga, eu acho que melhor a gente ir pergunta por pergunta. Então, de cara, já tenho um esclarecimento importante, como depois, um esclarecimento que ao mesmo tempo serve, por um lado, para eu não me apropriar de méritos que não são meus, né, da PRP, ou pelo menos se são muito parcialmente da PRP. Esse edital, na verdade, é um edital tal como o PIND, né? É um edital que foi
gestado, né, e proposto mesmo pela gestão, enfim, pela gestão como um todo. Um de nós, e que não fui eu, aliás, fez a, a proposta inicial, depois nós temos um... Oi? Também não foi, não. Na verdade, a primeira redação coube à professora Raquel, né? Porque não dá o mérito a quem merece, né? Professora Raquel Meneghello. Mas, enfim, e depois isso circulou no nosso grupo, foi objeto de mais de uma reunião, né, entre nós, reitores, chefes de gabinete, e finalmente ganhou esse formato final. Foi discutido também aqui no Consul, né? E aí ganhou o formato final e divulgado. Então, é um projeto, né, da gestão, que, tal como o PIND, vai ser administrado, digamos assim, com o auxílio do FAEPEX e da PRP. Tá? Então, isso, por um lado, serve para eu não me apropriar indevidamente do mérito, também serve para eu me defender no sentido de, eventualmente, não ter todas as respostas ao que... Inclusive, é essa mesma, né? Porque, pelo que você está dizendo, o que está claro é que existe a proposta da gestão e cada unidade vai fazer o seu edital específico em função dos seus interesses, da sua carga didática, inclusive até de, como é que se diz, de mecanismos de inclusão que possam ser mais radicais num caso, mais suaves em outros. Então, é importante que a gente dê essa liberdade para as unidades, até porque, enfim, existem diferenças mesmo, até de atividade, né, num pós-doc da FCM, do IFCH, de uma área de engenharia, enfim. Agora, você disse que no edital, eu não tenho todo ele aqui, de cabeça muito menos, o edital da unidade já supõe quem são os membros da banca, é isso que está dando a entender? Isso, de fato, é um pouco estranho isso. Olha, para não ser... Se você puder ler a coisa, claro, que eu não... Claro. O artigo 3º diz, cada UEPEX, né, Unidade de Ensino e Pesquisa, publicará edital para inscrição e seleção de bolsistas para o programa, seguindo o anexo, do modelo em anexo, né, o anexo 2, daí tem lá a deliberação, etc., na qual deverá conter prazo mínimo de 20 dias para a requisição da inscrição, número e valor e duração das bolsas, composição da comissão julgadora. Daí, se você vai no anexo 2, me ficou a dúvida. Composição quer dizer só quem vai com a quantidade de pessoas, etc., como será composta, ou os nomes. Aqui no anexo 2 está escrito da comissão julgadora. A comissão julgadora será composta pelos seguintes membros. O que eu posso dizer, né, e Ivan também aqui pode me ajudar, é que eu acho que eu vou levar esse ponto para discussão. Talvez o ideal fosse algo do tipo, a composição, e aí cada unidade vai ter a sua solução. Você está dizendo IFGW, a composição será feita por 5 docentes do IFGW, como poderia ser por 3 docentes do IFGW, 2 docentes externos, ou por 4 membros externos da Unicamp, cada qual vai ter a sua solução. Agora, apontar os nomes, a não ser que fossem nomes externos, isso aí vai criar, vai ser um problema, né? Quer dizer, se você entra na banca, os seus candidatos vão se inscrever. O que eu posso dizer, Lázaro, é que eu vou levar isso. Eu não tinha isso presente, esse potencial de conflito de interesse. E até mesmo para membros externos, né? Por exemplo, digamos que eu coloque... Um membro externo pode ter publicação em conjunto. Enfim, pode ser orientador do doutorado. Exatamente. Né? Uma banca de concurso, que, é claro, tem que ser mais cuidadoso ainda, mas, enfim, todos os membros, inclusive os externos, assinam aquele atestado de não conflito de interesse, né? Então, a segunda questão... Então, não tenho, infelizmente, mas eu tive. E aí, eu tendo esse esclarecimento, a gente põe por e-mail aí para toda a CCP. Ou com alguma modificação ou algum esclarecimento que resolve esse problema e que eu não estou vendo aqui. Eu só tenho mais uma questão técnica e as outras são todas meio relacionadas à bolsa, que é para ações afirmativas, tá? Também no processo de seleção pede-se uma entrevista, prevê-se uma entrevista. E
eu confesso que eu estranho esse tipo de solicitação, porque eu acho que o papel que a gente vai estar fazendo aqui é um papel similar ao que a FAPESP faz quando a gente pede uma bolsa, né? Porque eu entendo que a entrevista com o candidato deve ser feita pelo supervisor, o supervisor que decide se vai, porque o cara vai acabar no fim do dia trabalhando com o supervisor, né? No processo de entrevista, por exemplo, se eu for entrevistar uma pessoa que vai trabalhar numa área que não é exatamente a minha, eu não vou nem saber que perguntas fazer, né? Se eu não sei como trabalha o grupo, eu não sei nem que tipo de perguntas de forma de trabalhar, de adequação ao grupo, etc. Então, eu não sei quão firme, né, quão necessária é essa, essa parte da entrevista, né? Porque eu confesso que, pelo menos no IFGW, me parece um quesito meio que deveria ter sido feito, no caso, pelo futuro supervisor. Então, eu pessoalmente, eu trocaria essa entrevista por uma carta do supervisor dizendo por que ele apoia aquele cara, aquela pessoa, trabalhando no grupo dele. Então, entende-se que o supervisor entrevistou a pessoa e que o supervisor entende que aquela pessoa tem o perfil e a qualidade técnica adequada para trabalhar no grupo. Porque é meu entendimento que isso quem avalia é o supervisor, não a banca da projeto. Talvez aí a motivação fosse algo semelhante a uma prova de arguição num concurso, né? E a prova de arguição, às vezes, bom, eu já tive em concursos de tudo quanto é nível e de tudo quanto é tipo, desde assunto, enfim, docentes para titular ou qualquer coisa, ou para contratação, que eu estava bem na área, ou naquelas áreas um pouco que não tem tantos especialistas, as pessoas acabam convidando pessoas um pouco, enfim, com um pouco mais de cabelo branco, e aí a gente, nessa arguição, muitas vezes nem é tão técnica, né? E sim mais um pouco tipo, da postura, quais são os seus projetos, tal. Nesse caso, há o interesse em analisar também a disponibilidade e como ele vê a atividade didática que está prevista. Então, mas é isso que não, mas fala, né? Pois é. E acho que nesse ponto, quer dizer, mesmo sendo um candidato de de alguma área da física que não seja a sua, você tem a senioridade um pouco de ver o perfil da pessoa, né? Tudo bem? Bom, então só para não me alongar muito, eu tenho algumas questões muito práticas com relação à bolsa, né, que tem uma reserva, né, para as ações afirmativas. E a primeira pergunta é, porque aqui no edital, não ficou claro nem para mim, nem para os demais, se uma pessoa que se candidata e opta por essa bolsa de ações afirmativas, se ela também concorre às bolsas gerais. Eu imagino que deveria ser assim, né? Eu entendo que, por exemplo, se você tem uma pessoa que se enquadra no PPI e opta para a vaga nas ações afirmativas, essa pessoa também concorre na ampla concorrência. Digamos que tenhamos 3 ótimos candidatos, né, que são PPI, e 3 ótimos PPIs, só que só tem uma bolsa para PPI e os 3 optaram por PPI. Então, quer dizer, vai só um ganhar. Eu imagino que os outros 2 deveriam também receber pela bolsa, pela concorrência geral. No edital não está claro isso, eu só queria esclarecer que é esse o caso. Eu acho que a unidade vai ter uma flexibilidade aí, não só de definir a percentagem do como fazer. A gente não amarrou, não existe nada no edital geral, vamos chamar de edital geral, que impeça essa a dupla porta, digamos assim. Tá, então, eu não estou com o edital aqui na frente, mas é que lendo o edital, eu confesso que para mim não ficou claro. Então, por isso que eu estou trazendo essa dúvida.
E ainda nessa dúvida, De qualquer jeito, mas eu tenho a impressão que não há impedimento. tá, Mas isso não impede, sem trocadilho, não impede que a unidade impeça e resolva fazer 2 portas. tá. E ainda nesse caso, né, isso aqui foi uma pergunta, eu tenho algumas perguntas, né, por exemplo, diz que para que a bolsa seja implementada até a data limite, que é dezembro de 24, o edital deve ser publicado até junho de 24. Né? O edital da unidade, né? Da unidade, isso. E daí surgiu a dúvida se o porquê esse prazo, né? Por que esse prazo tão longo de 6 meses? Até o que me foi dito pela AT do nosso instituto é que, em princípio, aqui a gente consegue resolver em 1 mês, 2 meses, né? Que seria, né? 2 meses, né? Que seria um mês do edital publicado, para as inscrições, mais 1 mês aí para avaliar e contratar, etc. Então, esse prazo de a mais é se tem algum gargalo depois que sai da unidade, e só para a gente entender um pouco melhor. E por que eu pergunto isso? Né? Porque isso vai em linha, isso meio que abraça junto 2 coisas. Uma é porque o candidato aprovado, né, dentro do PPI, né, ele deverá ser convocado para o procedimento de, como que fala? Heteroidentificação. Eu imagino que isso seja algo feito dentro da reitoria, né? Porque são pessoas treinadas. Eu acho que vai ficar a responsabilidade da diretoria executiva de direitos humanos. Exato. Bom, no caso de pretos e pardos, da CADER, né? Isso. E daí minha dúvida é se é uma ignorância minha completa mesmo, tá? Se isso é um processo lento, se isso é um processo rápido. Por que a pergunta? O IFGW a gente queria já contratar as pessoas para começar no semestre que vem, né? E a gente queria saber se realmente se isso é possível. Olha, essas datas foram sugestões da PG, né? Tanto que eu me lembre, não tem. Eu não sei te dizer com precisão, porque aí também é algo um pouquinho menos simples do que, por exemplo, a atribuição da bolsa, tanto como aquela bolsa de pós-doutorado, né, de gestão executiva, né? PNPD também. Oi? O PNPD também, que vem direto da CAPES. Pois é, porque eu não sei se vocês estão sabendo, né, mas essas bolsas vão ser tributadas, né? Então, quer dizer, existe aí chamemos, uma conotação trabalhista um pouco distinta, porque, na verdade, essa pessoa está vindo para prestar um serviço da Unicamp, a Unicamp está dando essa bolsa para prestar um serviço para a Unicamp, né? Não sei se, em função disso, a PG quis dar um prazo um pouco maior, não sei se aí talvez uma prudência um pouco, para não... Pode ser que a prudência seja excessiva, em vez de 6 bastaria 3 ou bastaria 4, mas não sei, você tem alguma lembrança, Ivan, se isso... A única coisa que eu lembro é que a cadeira é rápida, viu, João? Mais ou menos 30 dias a gente... Exatamente, eu me lembro, uma vez eu participei, é um trabalho delicado, porém não necessariamente longo, né? Mas eu acho que, talvez pela primeira tentativa, se desejou dar uma prudência um pouco maior no próximo edital, se der um prazo menor, não sei. É a primeira vez, né? Essas coisas, no sentido que acontece. Eu menti aqui, eu falei que as últimas eram só de questões afirmativas, mas daí eu descobri que tem mais uma aqui, e eu prometo que é a última. Não, tem mais um. Culpa da minha T, ela que anotou tudo. Uma pergunta tem uma limitação de 10 anos, né? 10 anos, digamos, ativos, né, da defesa do doutorado até o prazo de inscrição efetivamente para essa bolsa. O título de doutor tem que ter sido, a pessoa tem que ter defendido o doutorado até aplicar para essa bolsa ou até ser contratado para essa bolsa. Por exemplo, eu dou o exemplo da FAPESP.
você pode pedir uma bolsa de doutorado, de pós-doc, desculpa, enquanto você cursa o doutorado, desde que você só comece o pós-doc após defender o doutorado. Então, minha pergunta é se para aplicar, você já tem que ter o título ou você pode aplicar porque você vai tirar o título dali 2 meses? Confesso que não sei também essa resposta, mas no edital diz alguma coisa entre os documentos de status? Não. Só diz que o título de doutorado tem que ser, no mínimo, no máximo 10 anos até... Sim, tudo bem. Aí é que... Bom, eu vou perguntar e vou esclarecer tudo isso e enviar para vocês. Agora, é um processo seletivo, né? Ao contrário da Bolsa da FAPESP, em que, enfim, nós estamos aqui com o nosso aluno defendendo, mandamos o projeto de pós-doc para ele e tal, ou ele manda com outro supervisor, e se ele não defender, não ganha, eu não sei agora se a FAPESP espera, mas nesse caso, ele vai passar por um processo seletivo. Aí o processo seletivo aprova alguém que ainda não defendeu o doutorado, em detrimento de outro, por exemplo, que defendeu. E passam-se os 6 meses e esse alguém não defendeu, né? Não vai então, aí é uma delicadeza. Eu seria, assim, é uma primeira abordagem, é um projeto muito novo. Eu tenderia nessas coisas, né, a ser um pouco conservador para não criar problemas a mais dos que naturalmente vão aparecer, que a gente nem prevê. Então, eu tenderia a que ele que ele entrasse no processo seletivo já com o doutorado defendido. Não precisa ter o diploma, não precisa, enfim, uma ata da defesa do doutorado dizendo que ele foi aprovado. Mas eu vou levar isso à equipe, não custa nada isso aí. Tá? Te agradeço. Eu concordo, mas como surgiu essa dúvida. E por último, é uma dúvida mesmo que aqui, deixa eu achar, em algum lugar no edital, diz que tem que ter a diploma de doutorado registrado. O que significa registrado? Seria... Isso aí acaba de dizer a coisa que não basta só a ata de defesa, né? Na DAC? Ou mas se for um título fora ou em outra universidade, precisaria estar convalidado aqui? Não. Na DAC daquela instituição. Tá bom. Tá bom. Obrigado, Ivan. Acho que não. Né? Vamos ficar no nível local, senão... Tá, ok. Bom, não sei se outras pessoas vão perguntar sobre o PPPD, mas eu vou levar, se eu bem entendi, Lázaro, o problema da constituição da banca e evitar o conflito de interesse. Bom, acho que o Ivan já respondeu, né, sobre a identificação, esse não é... sim, mas o problema da dupla porta ou não na heteroidentificação e prazo, né, de 6 meses, simplesmente. Enfim, eu acho que isso não vai ser mudado, mas pelo menos uma justificativa. Não, eu acho que realmente, né, o que ficou mais para mim, o que ainda não, da falta, banca é um problema. O que falta esclarecer mesmo é o da composição da banca, porque até essa parte da cota, né, a gente pode, pelo que eu entendo, o Instituto tem a flexibilidade. Então, acho que para mim, acho que o problema mesmo é a cota. A cota, desculpa, a composição. Você queria completar? Só para dizer que no caso da dupla porta é ou. Pensando em termos de álgebra booleana, eles são excludentes. Ou é uma porta, ou você entra pela PPI ou pela outra. Está escrito ou no item 4.2.9. Ah, é? Tá. Eu acabei não abrindo o edital aqui. Te abriu aqui agora. Ok. São item 4.2. Aí a pessoa que for preta ou parda teria que optar, né? Se aposta no... Mas isso é ruim, não? É ruim. Bem ruim. Eu discordo. Como mudar isso, não? Eu vou levar isso, tá? Pode deixar. Caio, que acho que tinha pedido depois o colega. Boa tarde. Caio, do Estudo de Química. Eu tenho um questionamento que eu já expressei outras vezes, mas em relação
a preocupação que no estudo de química a gente tem sobre as revistas científicas. Nós estamos perdendo acesso mensalmente às revistas. Eu entendo o motivo disso estar acontecendo. Várias editoras, elas são signatárias do Transformative Journals, então elas vão passar todas a terem acesso aberto e elas vão cobrar pela submissão, pelo APC, ao invés do que a gente paga hoje, que é para ter o acesso. E a CAPES não está renovando algumas assinaturas e não está claro para a gente como está sendo feita essa discussão a nível de universidade, ou da Unicamp com a FAPESP, ou da FAPESP com a CAPES. Para a gente não chega a informação do que é que vai ser feito e a gente só está vendo a perda do acesso. Então, como anda essa discussão aqui dentro da Unicamp? Acho que, na verdade, não está andando, então, pelo menos tal como eu gostaria. Eu acho que vai ter que envolver. Eu já conversei, até a Ângela vai falar, porque nós até já vimos conversando sobre isso, mas talvez seja um caso de levar isso à nossa reunião de equipe mesmo. O assunto, o tema diz muito respeito a nós aqui, na Comissão Central de Pesquisa. Claro. Sobretudo na atividade de pesquisa, a gente precisa dessas consultas. Mas o orçamento não, né? Não é pelo orçamento da UPRP que nós vamos renovar essas assinaturas ou coisas semelhantes. Então, isso precisa ser levado mas não sei se você tem alguma observação. Caio, acho que isso tem sido internamente conversado com a SBU, com o Márcio, mas precisa de uma conversa mais institucional e para fora também, né? Porque é algo que está acontecendo no meio acadêmico, independente da vontade e trabalho da Unicamp, né? A USP e a Unesp têm relatado passar por essas mesmas questões internas, e com esses acordos transformativos, as grandes editoras estão nos procurando tanto a SPU quanto os assessores, para vender esses acordos. E que também cai em algo que a gente chegou a pincelar um pouco na reunião de ontem, que é um direcionamento, né? Que ao invés de você ter uma ampla possibilidade de pesquisa, de artigos e de escolha para publicação, com esses acordos transformativos, você termina focando nesses grupos grandes, né? Que tem bilionários até, e você tira a autonomia de busca e de busca para sua pesquisa e de busca para a publicação do professor. Então, é uma saia justa, sem resposta certa, e que, como você falou, acho que tem que ser debatida no nível da FAPESP e da CAPES, com todas as universidades que estão passando por esse mesmo problema. Talvez até um assunto interessante, eventualmente, para se comentar semana que vem com o Márcio aqui, mas eu acho que, como solução interna, a gente começar uma conversa mais focada com a PRDU e com a SBU, envolvendo a SBU e tudo. Então, eu me comprometo, pelo menos, a não é ficar só montando grupos de trabalho. Grupos de trabalho trabalham também e visam uma solução, mas, enfim, começar na reunião de novembro já trazer alguns primeiros insights, pelo menos, sobre isso, né? Isso realmente é um problema muito importante. Mas você queria complementar? Sim, obrigado. Porque esse é um assunto muito amplo e tem várias vertentes. Ele se ramifica muito e cai, inclusive, nas publicações de pré-prints, que, se a gente pensar de modo frio, seria a solução, né? Você publicaria, faria divulgação
de modo aberto, de modo direto. A gente pode passar 5 reuniões discutindo as vantagens e as desvantagens do pré-print. Mas, por exemplo, hoje o CNPq não aceita um pré-print como um indicativo de trabalho. Então, não tem um local para você colocar um pré-print, por exemplo, no Lattes. Ele não entra como publicação, você tem que colocar em algum local separado, ele não conta como publicação para análise no CNPq. Então, assim, é importante que tenha essa discussão, até para que essas definições fiquem muito claras, para que a gente saiba o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Interessante. E já basta, quer dizer, a gente tem que convergir com uma certa agilidade, porque o efeito depois em outros órgãos, por exemplo, nos nossos comitês assessores de CNPq, né, dependendo da área, mudar de cultura, eu não acho que não é o processo mais rápido que existe, mas acho que é importante localmente a universidade dar indicativos para isso. Bom, acho que é um assunto a gente deixar registrado para voltar em novembro, né? Tinha o nosso colega. Vou passar para a Adriana, assim, desculpa, Adriana, é que eu acho que ele já tinha. Bom, não sei qual foi a precedência, mas aquele CEO. Olá, boa tarde. Eu sou Júlio Soriano, da Faculdade de Engenharia Agrícola. Estou iniciando com vocês, né? É a primeira reunião. É um prazer estar presencial com vocês. Eu, na verdade, tinha 2 pontos, né, a trazer. Um deles é justamente ao PPPD, né, que se me permitem voltar, né? Sim. Uma das dúvidas que nós tivemos é com relação à atribuição de carga didática e atividades didáticas. Então, há no mínimo, né, obrigatoriedade de 8 horas, né, dentre as quais é possível, né, que o pós-doutorado ele dê aula, né? E a questão da supervisão, né, dessas aulas, né, que ele passa a assumir carga didática, né? Não tem esse limite mínimo é de atividades em um todo, né, de 8 horas. Mas ele vai ter atividade em sala de aula e essa supervisão, né, que diferente do docente que passou pelo concurso, né, passou inclusive por uma prova didática, né, como que ficaria essa responsabilidade? Nós tivemos essa dúvida, né, se caberia naquela terceira etapa, uma possível etapa, né, realizar uma prova desse tipo, né, para avaliar a questão didática, né, mas a grande preocupação é com relação ao supervisor, né, que o supervisor, além de supervisionar as atividades de pós-doc, vem também de atividades didáticas, né? Então, essa foi uma dúvida que nós tivemos. Eu vou, ao contrário de uma outra questão do Lázaro que eu absolutamente não sabia a resposta e vou ver, essa certamente o Ivan que saiu agora há pouco responderia melhor do que eu, mas eu acho que respondo com uma boa porcentagem assim de assertividade, mas dando margem a uma outra dúvida que eu possa ter também. Mas primeira, quer dizer, a gente, entre outras motivações, né, como foi comentado, Sul e tudo mais, a ideia desse programa de pós-doc, né, do PPPD, entre outras coisas, a possibilidade tem, claro, o assunto de fixação, né, atrair esses pós-docs para que futuramente atrair bons pós-docs, não, ou aqueles que já estão aqui, ou bons pós-docs que viessem de fora, para que futuramente se incorporem ao nosso corpo de docentes. Mas tem essa segunda motivação que é muito forte para algumas unidades, né? Em particular, talvez a Adriana, que levantou a mão aqui remotamente, vai falar sobre isso, que é uma necessidade forte na FCA, é poder contar com esses pós-docs, liberando em alguns institutos e faculdades, onde praticamente não há margem de flexibilidade, liberando os colegas que possam fazer o sabático e ter sua experiência no exterior. Experiência no exterior
que por sinal é cobrada desse colega para depois pedir um temático na FAPESP ou até mesmo um projeto individual. Então, é esperado que eles deem aula, sim. A outra solução, né, seria a famosa solução do professor substituto, que, a meu ver, mesmo que esse professor substituto faça no seu processo de contratação uma prova didática, eu, honestamente, nesse ponto, concordo com a maioria. Enfim, foi a opinião mais ou menos unânime na gestão. Essa solução é menos qualificada, porque acaba a gente pegando pessoas que, às vezes, nem têm um currículo, um interesse até na atividade de pesquisa, então vai ser aquele professor substituto que vem aqui, dá sua aula e vai embora. Então, tudo bem, cobre a área do nosso colega que quer fazer o sabático, mas não contribui com outras atividades aqui na universidade, nem se qualifica para futuramente estar aqui, né? Além de ser um trâmite também burocrático mais complicado do que o do PPPD. Eu acho que a prova didática, a gente não vai, eu tenho impressão, quer dizer, eu tenho praticamente certeza que a gente não vai modificar no edital geral nada no sentido de obrigar uma prova didática. Eu acho que aí essa sua pergunta complementa a resposta que nós demos ao Lázaro, né? Nessa entrevista, vocês podem fazer com um certo jeito, né? Da entrevista, não talvez uma prova didática, mas vocês podem, por meio da entrevista, avaliar a capacidade didática desse candidato, dessa candidata, enfim. Ou eu não sei até que ponto dar alguma flexibilidade na coisa para que ele você me apresenta aqui em 15 minutos uma explicação sobre tal coisa, enfim, eu acho que a unidade vai ter formas de avaliar isso, mas é esperado sim, essa é um pouco a novidade, se é que se pode chamar assim, do PPPD, é que ele tenha essa função de docente. Seria melhor que pudéssemos contratar docentes e, bom, já foi dito aqui, eu não sou reitor, não é decisão minha, mas é uma coisa que está patente para todo mundo, a gente não vai voltar aos números que tivemos, né? Quantos docentes já houve, né, Pedro, no Instituto de Física, no pico máximo aí, mais de 100 certamente, né? 100 e algumas dezenas. 120, pois é. lá vai fumaça. Então, isso não vai acontecer, como na elétrica foi 100 e poucos. 76 hoje. Então, também não vai acontecer. É claro que a gente quer crescer um pouco, recuperar algumas perdas, mas então a gente vai ter que ser um pouco criativo nesse tipo de solução. Essa é uma primeira tentativa. Espero que tenhamos boas surpresas didáticas por parte desses jovens aí que vêm aí. Mas, respondendo com um pouco mais de objetividade a sua pergunta, eu acho que a Agrícola pode, através da entrevista ou de outros mecanismos, durante a prova, avaliar ao melhor possível o potencial didático dos candidatos. Respondi você, Soriano? Perfeito, perfeito. Eu posso passar para a Adriana? Oi? Tá, tudo bem, fala. É que, na verdade, né, as pessoas que estão hoje no PPPD, né, o cara que é contratado com Bolsa FAPESP ou com Bolsa CNPq, ele entra na Unicamp dentro de um programa PPPD, né? Vínculo com a Unicamp é PP, um monte de P aí. Uhum. E essas pessoas, né, lá no Instituto de Física, pelo menos, é comum que, pelo menos em um semestre, essas pessoas deem aula voluntariamente para ganhar uma certa casca com experiência didática para um concurso no futuro, né? Então, isso já acontece, né? Então, não é, assim, pelo menos para a gente na física, não me parece uma grande preocupação, porque já é uma coisa meio que ali, não vou dizer corriqueira, mas uma coisa que já acontece. Obrigado, pessoal. Vou passar para a professora Adriana, que já levantou a mão virtual há algum tempo aqui. Não sei, sem problemas. Boa tarde, pessoal. Na verdade, nem era sobre o pós-doc, né, embora as inquietações aqui dos colegas elas tenham sido ótimas e importantes aí para a gente organizar os editais internos.
mas era um comentário adicional ao ponto que o colega comentou sobre a questão das assinaturas, das revistas, né? E essa discussão mais geral sobre todas as implicações dos acordos transformativos e ciência aberta, enfim, né? E open data, open science, enfim, né? Mas que tem um questionamento, né, de alguns docentes da FCA que tem aparecido para mim, em relação ao posicionamento da Unicamp para o pagamento das APCs, né, do Article Processing Charges, porque acho que dentro desse movimento, quer dizer, fica open, então a gente pode ler, mas a gente tem que pagar para publicar, né? Então, assim, a gente está direcionando o dinheiro para outro lugar, né? Mas ainda assim é um dinheiro da universidade, e eu tenho sentido nas conversas que vários pesquisadores aqui da FCA têm comentado da própria desvantagem, né? Que a gente, não como Unicamp, mas como o Brasil, na verdade, né? Tem ficado nesse cenário, porque as universidades não têm esse recurso para alocar e as agências de fomento também ainda não estão organizadas para isso, né? Então, eu acho que não sei se existe já uma discussão ou se isso faz parte desse arcabouço, dessa discussão mais geral, mas acho que é importante pontuar e criar um pouco essa orientação para os docentes. Obrigada. Obrigado, Adriana. Eu vou fazer um breve comentário, talvez Marcelo e Ângela também, mas se tem uma parte, né, Lázaro? Para variar. É uma dúvida, né, com base no que o Caio falou também, que eu não tenho noção de valores, tá? Quanto que uma universidade, do tamanho da Unicamp, paga para ter acesso aos jornais, né? Porque, veja, quando se fala de publicar Open Access, no meu modo de ver, é um jeito meio que é um tiro que saiu pela culatra, né? Porque eles favorecem eles estão selecionando agora, virou um negócio que seleciona quem publica na Nature, quem tem dinheiro para isso, né? Não é nem quem faz a boa pesquisa mais. E a questão que surge aqui é o seguinte: é um brainstorm completamente, em princípio, parece besta, mas se uma universidade resolve não pagar mais assinatura de nenhuma revista, em contrapartida, pagar para que todos os papers publicados pelos seus docentes sejam open access, sai mais barato ou sai mais caro? Pergunta, eu não fiz a conta. Acho que o Caio fez a conta, não? Ele pediu. Eu fiz a conta no cenário geral da CAPES. Quanto que a CAPES gastou com o portal de periódico nos últimos 5 anos, esses dados estavam disponíveis, e quantos artigos foram publicados. Na mesma época, dava 500 milhões, 250 mil artigos. Seria uma média aproximadamente de $4.000 por artigo, que é uma taxa alta de APC. Eu não sei quanto a Unicamp paga de assinatura, não sei se é tanto assim, mas é um valor alto quanto a gente gasta, e não vai, esse valor não vai precisar mais ser empenhado em 2 anos. Então, o que é a minha preocupação é sempre o seguinte: o que a CAPES vai fazer? Vai pagar para todo mundo publicar? Vai selecionar algumas? A universidade vai selecionar algumas? Aí vai direcionar também. Um ponto que é muito interessante, assim, se a universidade resolve pagar antecipado a publicação em algumas editoras, você tem um direcionamento de onde vai. Você também tem uma questão filosófica do que que é o produto da pesquisa, né? Então, você vai pagar também por exposição, uma peça de teatro. Então, tem um livro, então tem várias nuances que elas não são muito claras de como a gente vai atuar daqui para frente, e é uma discussão que eu acho que é muito cara para a gente tem que
se esforçar um pouco mais, porque a gente está na Unicamp, né? Acho que a gente decidir aqui vai ter um reflexo grande nas outras universidades e é bom que a gente esteja sempre antenado no que está acontecendo. Oi. Uma das pessoas que veio conversar com a gente sobre acordo transformativo, ela falou que estão sendo feitas conversas com o pessoal da CAPES, né, para ver que decisão eles vão tomar, porque, na verdade, é uma política de ciência e tecnologia para o Brasil, né? Então, embora ela tenha vindo, né, apresentar as revistas, até trouxe um gráfico de publicações e acessos específicos da Unicamp para demonstrar a importância, né, desse grupo para pesquisa aqui. Ela falou que, né, é uma conversa, há uma conversa anterior com a CAPES, que a CAPES precisa se posicionar. Um outro ponto que conversamos na Pró-Reitoria de Pesquisa e que agora vamos conversar no Conselho do FAPEX é a inclusão de taxas de submissão e para essas revistas ou de publicação dentro da cota anual do pesquisador. Para muitas revistas, não vai dar, tipo a Nature, né? Assim, a cota anual não pagará. Mas, pelo menos, enquanto a gente não tem essa definição macro, a gente tenta ajudar os pesquisadores dessa forma. E assim que passar no Conselho do FAPEX, já vai ser uma opção para a cota anual dos pesquisadores aqui da Unicamp. Marcelo. Só comentar também que essa discussão não é tão simples assim, porque tem pessoas na universidade, né, que têm diferentes visões, e tem visões de que nós, né, no momento, ainda não devemos pagar, não devemos financiar, né? Isso, lá atrás, foi discutido uma vez no Conselho FAPEX e tinha visões contrárias, né? Então, é uma discussão que a gente vai ter que travar realmente, mas ela não é tão simples e tão imediata assim. Mas, realmente, eu sou de uma área que estão ficando sem opções de. Não tem quase nenhuma revista sem pagamento. Assim, nessa negociação com os publishers, não existe, por exemplo, uma possibilidade, porque uma coisa que a gente percebe, que para um pesquisador no Brasil pagar $3.000 para publicar um paper é um animal completamente diferente de um professor na Alemanha ou nos Estados Unidos. Aqui, recentemente, acho que há uns 2 anos, eu paguei para publicar um paper que 4.000 e lá vai dólares e deu R$ 22.000. Ou seja, se você considerar hoje, é um ano de bolsa mestrado da CAPES. Né? Será que vale a pena eu pegar esse dinheiro e pagar para publicar um paper open access ou vale a pena pagar um salário para um aluno de mestrado? Né? É um valor muito alto, né, para a nossa realidade. E eu não sei se, por exemplo, não seria o caso da CAPES, né, talvez a Unicamp liderar um esforço junto com as outras universidades para tentar fazer uma negociação com os publishers para ter uma taxa reduzida para países menos abastados, né? Porque alguns têm, Lázaro, alguns publishers têm para algumas revistas específicas, porque para a gente pensar, começar a se inteirar do assunto, a gente foi fazendo pesquisas e conversando com várias pessoas. E eu encontrei essas diferenças de acordo com o país de origem do pesquisador. Engraçado que para o Brasil não é tanta diferença assim, né? Que eu imaginei que fosse ser uma diferença muito grande. Não é. Se você pega países menores e que na lista lá do índice de desenvolvimento está mais baixo que o Brasil, daí eles pagam bem menos. Mas o Brasil não é uma cota com tanto desconto assim, não.
Às vezes individualmente você consegue um desconto maior, porque nós tivemos algumas conversas que esses publishers vieram conversar conosco, mas eles ofereciam o quê? Eles pegaram o valor que você paga lá, por exemplo, $3.000, né? E a gente tinha a possibilidade de transferir, por exemplo, 15, 20 publicações naquela revista, né? E era 15, 20 vezes os $3.000. Eu me falei, mas vocês não vão dar nenhum desconto? Não, é assim. E não tinha garantias de você. Bom, se nós não temos as 15 publicações esse ano, pode passar para ano que vem, precisa discutir, não é garantia. Então, as propostas que vieram não tinham sentido, né? Talvez agora tenha um espaço para, até com a inclusão da CAPES e uma discussão USP, Unicamp, Unesp e outras instituições junto com a CAPES, talvez a gente possa avançar em uma proposta que seja nacional, né? Porque é uma questão científica nacional, né, de impacto. Por favor, Lívia. Bem rápido, eu só queria complementar aqui, porque eu estou lembrando de uma discussão que a gente teve no SPU, né? Na ata aqui de março, tem alguns dados. Então, foi feito, o Márcio apresentou um relatório do período de 2021, 2022, foram cerca de 27 milhões de reais, que é a Unicamp. Então, são dados aqui nossos, né, que foram despendidos, né, com APCs. Mas, então, acho que o caminho aí é conversa com o Márcio, né, que ele já tem esse relatório pronto. Sem dúvida. Esse é um caminho que faz parte da estrada, digamos assim. Mas eu vejo o seguinte, assim, estava aqui pensando, vendo essa discussão toda, eu acho que esse tema chegou num ponto de inflexão. Eu acho que, bom, nós vemos fazendo coisas, né, tentando fazer e acho que conseguindo fazer algumas coisas nos últimos, enfim, ao longo dessa gestão. Esse semestre, o Green Tops, praticamente de uma sementinha, é algo que está funcionando. Outros editais, nós colocamos, editais novos, inclusive, novas experiências de editais, nós colocamos em dia, enfim, em funcionamento. E esse assunto, pessoal, sinceramente, só uma pequena digressão, né? Eu tomei mais conhecimento dele ao assumir a PRP, né? Era um tema que pouco talvez pelo aspecto geracional, né? E muito pela área, me tocou muito pouco. Eu, ao longo, fiz a minha carreira sem publicar OpenS. Se eu talvez olhar no Lattes agora, vai ter, não está nos dedos de uma mão, talvez, né? E a maioria são, enfim, para quem já girou em torno da área de engenharia elétrica em particular, artigos de I3E ou de revistas semelhantes à do I3E, onde que eu gastava dinheiro assinando, né? Porque é sempre bom assinar a revista que você se propõe a publicar. Então, foi um assunto que começou a me inquietar, que na PRP eu vi que o assunto existia, né? Existia até um convênio com a biblioteca de APCs era para uma editora, né, em particular, né? Para a CS. Tá. Mas a gente acabou achando que era muito focado em algumas áreas, enfim. Pois para química era boa, né? Mas a SBU está retomando isso por conta deles, com o investimento deles. Eu só quis desvincular da PRP para não parecer que estava um pouco fazendo uma coisa meio focada, né? E, inclusive, eu cheguei a levar isso para você ver como as coisas nesse assunto a coisa evolui rápido, né? Ou pelo menos entra em ebulição rapidamente. Que eu cheguei a levar isso, acho que na primeira ou segunda reunião de conselho. Naquele momento, uma maioria expressiva era contra que o pagamento de artigos entrasse sequer nos 7.200, que não eram 6.000 na época, do pesquisador, né? Eu já começo a me perguntar se a gente voltasse no Conselho do PAIPEC sobre isso, talvez a opinião mude, né? Porque esse negócio evoluiu muito rápido. Tudo isso para dizer uma coisa, quer dizer, em conclusão, né? Eu acho que a PRP tem que mergulhar de cabeça nesse tema, envolver em nível local, né? Envolver a SBU, envolver a PRPG, porque o contato mais próximo com a CAPES é da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, envolver a PRDU também, que trabalha com os rankings, enfim, a gente ter esse trabalho local
num nível um pouco menos local, no grupo que nós temos, com os pró-reitores da USP e da Unesp, e num nível nacional mesmo, envolvendo a CAPES, a FAPESP, etc. Eu acho que a gente vai fazer... Não, eu acho não, eu estou vendo claramente a necessidade de que a gente faça um trabalho sistemático em cima disso, para que ainda nessa gestão a Unicamp redefina, nem que seja para talvez manter algumas coisas, mudar outras, mas redefina toda essa política de assinaturas versus pagamentos de congresso, que é um tema importante. Isso aí está em jogo a carreira dos docentes mais jovens que vão publicar numa realidade diferente da que eu publiquei. Enfim. E talvez em algumas áreas que não são as minhas, isso já esteja acontecendo há algum tempo. E eu não sei até que ponto, eu vou passar para a Marilda, que conhece desse assunto também, pela vivência toda na FAPESP, eu não sei até que ponto o Brasil, em relação a esses outros países, né, de IDH menor, porque o Brasil publica muito mais, provavelmente, que esses outros países. Então, não sei até que ponto o pessoal vai ter boa vontade em dar descontos para o Brasil, na mesma ordem que dão para o Panamá ou para qualquer país desse tipo. Por favor. Só queria aproveitar a sugestão sua, João, de fazer as discussões entre as 3 universidades, mas eu acho que a gente pode aproveitar a vinda do diretor científico quarta-feira próxima e pedir a ele que a FAPESP capitanie essa discussão em termos do Estado de São Paulo, porque a FAPESP já tem uma discussão muito avançada sobre isso desde, sei lá, 2010, talvez, desde que esse assunto começou a borbulhar, né? Tá? Quando ele entrou em processo de fervura, isso começou a ser discutido fortemente na FAPESP. A gente tem uma professora aqui na Unicamp que participou do grupo lá, que é a professora Cláudia Medeiros, Bausa de Medeiros. Então, eu acho que se a FAPESP capitanear essa discussão no nível estadual, o Estado de São Paulo tem força suficiente, força de pesquisa, né? Suficiente para fazer a discussão junto com a CAPES, com o MCTI. Enfim. E que começaremos já, né? Que vamos começar já. Por favor. Só com relação ao segundo ponto, né, já fora desse assunto, não sei se alguém estaria para ainda continuidade. Né? O ano passado nós tivemos, né, foi na verdade uma oferta da AJE, né, que ela oferecia aquele trabalho de revisões e traduções, né, por inteligência artificial, né, gratuitamente. Foi um período de teste, né, e que muitos docentes usaram, eu mesmo utilizei, né, e eu gostaria de saber se há possibilidade de voltar, né, se há uma tendência de se fazer algum convênio com esse tipo de trabalho, né? Nós temos o apoio já do espaço da escrita, né? Mas muitas vezes esse sistema, né, por inteligência artificial, ele agiliza, né? Uma vez que muitas vezes volta de uma revista, você tem que fazer uma revisão que ainda depende de passar pelos coautores, né? Enfim, e muitas vezes 20 dias, né? Ou um mês, né? Para retorno para a revista acaba sendo pequeno, né? Esse serviço nos ajudava bastante. Então, eu gostaria de saber se há uma possibilidade, né, de ele voltar de alguma maneira, né, para o nosso grupo de trabalho. É possível, sim. Na verdade, isso é uma... Bom, acho que talvez essas coisas sejam até levantadas na semana de escrita, nesse evento, né, que eu comentei no começo do expediente de escrita científica que vai haver. Eu estou até esperando um pouco algumas conclusões desse evento, mas para redefinir algumas coisas, né, relativas ao espaço de escrita, ao uso de ferramentas e tudo mais. Tem que tomar cuidado com o chat GPT, porque parece que isso foi uma brincadeira, mas eu vi ontem numa reunião de especialistas que as realimentações ruins está purificando o chat GPT, né? Ele está começando a aumentar, a diminuir a taxa de acerto nas respostas dele, por conta de realimentações humanas, né? Seria ruim, né? Se os humanos começassem a ensinar mal as máquinas.
Mas, enfim, dá mau exemplo, né? Mas, a sério, não, acho que existe essa possibilidade. Isso é uma coisa que eu quero também levar, ao terminar a semana de escrita, né? Vai ser agora, divulguei a data agora há pouco, e talvez, eu acho que é necessário para passar por algum tipo de reformulação esse nosso serviço. Eu acho que não tá mais cumprindo, enfim, no que seria necessário, no que já foi no passado a nossa comunidade. Aí a gente poderia dar um retorno sobre isso na reunião de novembro. Tá bom? Só comentar que eu perdi o prazo quando estava de graça, aí eu fui ver o preço depois, mas estava quase como outras que revisam de forma, quer dizer, é um revisor humano, né? Mas talvez negociando, enfim. Mas ela é tão cara quanto, né? Eu pensei que poderia ser um pouco mais barato, mas não. Hoje a assinatura anual dela deve estar em torno de R$ 600, né, por personal, né? O personal. Quando eu vi para revisar um artigo específico, ele ficava ainda mais caro do que a que eu costumava usar, né, é só um comentário. Facilita bastante, né, o nosso trabalho dia a dia, né? Sim. É isso. É apenas isso. Obrigado. Você quer comentar? Mais algum comentário, pessoal? Ainda não tem discussão legal aí dos assuntos levantados. Mais algum ponto que vocês queiram falar? Se não, bom, estamos aqui um pouquinho antes das 4h30, mas agradeço a presença de vocês. Então, espero para novembro já tem algumas encomendas. Aliás, em relação ao PPPD, para antes de novembro, né, esses esclarecimentos, assim que possível, a gente envia para vocês. Ficaram alguns pontos encomendados, como que o colega levantou agora, sobretudo o tema das revistas. E novembro, espero. Sim, a reunião presencial já, né, para irmos treinando. Todo para quem não conhece ainda o local. Espero encontrar vocês todos na quarta-feira aqui. Prazer de ver vocês. Obrigado, viu? E até quarta.